Queridos irmãos, graça e paz, Cláudio, do nosso canal da nossa Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa 7ª lição, a nossa lição de adulto deste 2º trimestre. Lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre o Evangelho escrito pelo apóstolo João. João, quando ele escreveu, ele era o último dos apóstolos, daqueles 12 apóstolos que andou com Jesus ainda vivo. João escreveu aproximadamente ali entre os anos 80 a 95 depois de Cristo, onde ele residia ali em Éfeso. João escreveu defendendo a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Em todos os milagres, os sinais, os sermões que João registra de Jesus, o foco central, principal, era mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é divino, não apenas humano, 100% homem e 100% Deus. João veio escrever para confirmar a fé dos irmãos e também para refutar aquelas heresias que estavam surgindo, trazendo dúvidas na mente dos irmãos. A questão do gnosticismo, do docentismo, que estavam vinham negar a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. João, desde o início, começa mostrando que Jesus é divino, mostrando e defendendo a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Hoje, na nossa 7ª lição, vamos falar sobre a mulher adúltera pega no ato de adultério e também sobre aquele jovem que era cego de nascença. Nossa 7ª lição, estamos já no meio da nossa revista e vamos falar de mais um milagre, mais sinais de Jesus, e o foco principal dos milagres de Jesus não era simplesmente apontar, dar uma ênfase ao milagre, mas mostrar aquele que estava por trás dos milagres. Quem é esse que dá vista cego? Quem é este que perdoa pecado? Quem é este que expulsa demônios? Quem é esse que ressuscita mortos? Jesus, 100% homem, 100% Deus, o Filho de Deus, a luz do mundo, o pão da vida, a água da vida. João, hoje vamos contextualizar o capítulo 8 e 9, falando sobre a mulher adúltera. Na nossa 6ª lição já trouxemos um pouquinho sobre esta mulher, e o cego de nascença, aquele jovem que Jesus lhe deu a vista, a visão, haja vista que ele desde nascença, desde o seu primeiro dia de vida, que ele já nasceu cego, tá? Os objetivos da nossa lição: assimilar que não podemos sentenciar os pecadores, aprender que só Jesus pode libertar o homem do pecado, acreditar que Jesus pode operar milagres inéditos. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. O nosso texto áureo está no capítulo 8, versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco, muito menos te condeno. Vai e não peques mais. Nossa verdade prática: Jesus continua salvando pecadores e curando enfermos. E o nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica de classe, está aqui no capítulo 8, versículo do 1 ao 11, e no capítulo 9, versículo 1 ao 12.
Jesus, após a multiplicação dos pães lá na região da Galileia, próximo ali ao mar de Tiberíades, Jesus sai para orar, vai para o monte orar. O povo estava querendo proclamar Jesus seu rei. Jesus sai para orar, se retira para orar. Os discípulos pegam o barco, vai para a região, para o outro lado, para Cafarnaum. Já no final da tarde, aquela multidão, muitos daqueles que estavam ali, aproveitaram alguns barcos que estavam ali, foram também para o outro lado, para a região de Cafarnaum. Só que quando eles chegam lá, Jesus já está. É aquele episódio onde Jesus anda sobre as águas, mais uma ação extraordinária de Jesus, mostrando para os discípulos que ele tem poder sobre a natureza. E quando aquele povo chegou lá em Cafarnaum, Jesus já estava. Eles perguntam como Jesus tinha chegado lá, tá? Pedindo, falando para que Jesus fizesse mais um milagre, mais milagres, para que eles pudessem crer, tá? Então Jesus começa a falar que ele é o pão da vida. Aí Jesus vai dar aquele discurso, onde muitos, depois de ouvir aquele discurso de Jesus, chamam de discurso duro. Quem é que pode ouvir tal discurso? Aí muitos vão embora, não mais continuam seguindo a Jesus. Jesus chega para os apóstolos, lá no capítulo 6, do Evangelho escrito por João, e Jesus chega para os mais próximos ali e diz: e vocês também não vão? Aí é que Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? E só tu tem palavra de vida eterna. Tá? Tudo isso lá na região da Galileia. Na Judéia, está iniciando a festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus, ironicamente, porque eles não acreditavam em Jesus como Messias, dizem para Jesus: por que tu não vai para a Judéia, para a festa do tabernáculo, lá no templo, e se revelam aos teus discípulos? Tá? Jesus disse que ainda não havia chegado a sua hora. Seus irmãos vão para a festa. E Jesus chega, depois que a festa tem iniciado ali, Jesus entra no templo ali secretamente, e começa a ensinar. Aí a multidão, chega aquela grande multidão, aí Jesus começa a discorrer ali sobre o pão da vida, que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é a água da vida. Neste momento, os fariseus tentando pregar Jesus, tentando prender Jesus, tentando pegar Jesus em contradição, se sentindo incomodados, com a presença de Jesus, com a atenção que Jesus estava tendo, e eles tentando pegar Jesus em contradição. Encontram uma mulher que havia sido pega no ato do adultério, adulterando, uma mulher casada, apanhada em adultério, e leva até Jesus. Depois desse episódio também Jesus se apresenta como a verdadeira, a verdade que liberta, e em seguida ele caminha para curar aquele jovem cego de nascença. Tá? O primeiro tópico da nossa lição: perdão para a mulher adúltera, a sentença de morte, crueldade dos acusadores e misericórdia de Jesus. Essa história aqui da mulher pega no ato de adultério está no capítulo 8, tá? Capítulo 8 do Evangelho escrito por João. Então o adultério ele era considerado um dos mais terríveis pecados na concepção do povo judeu. Os rabinos judeus diziam que todo judeu deve morrer antes de cometer a idolatria, assassinato e adultério. No capítulo 8, versículo 3, aqui sobre a sentença de morte para aquela mulher pega no ato do adultério, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida, ou pega ali adulterando, e fazendo-a ficar ali em pé diante de todos, lançaram aquela mulher na presença de Jesus e exporam o seu pecado.
né, ela, uma mulher casada, havia sido pegada atraindo seu esposo, adulterando com outro homem. Ela foi flagrada no ato do pecado, né? Não tinha desculpa para aquela mulher. A lei de Moisés dizia que ela deveria ser apedrejada, não só ela, como o homem ao qual ela estava adulterando. Tá? Não havia como ela fugir ou negar o seu envolvimento. Não tinha mais escape para aquela mulher. À vista da lei dos homens, tá? Ela foi humilhada publicamente, arrastada ali à força para o pátio ali do templo e colocada de pé ali diante da multidão, na frente de Jesus. Que cena triste. Seriam os últimos minutos de vida daquela mulher, passando vergonha, sendo humilhada, porque ela foi pega traindo seu esposo, tá? Seu ato era passível de morte. A lei de Moisés previa a morte tanto para o homem quanto para a mulher. Só que os fariseus não levaram o homem. Ou estavam de complô, ou o homem fugiu, alguma coisa aconteceu. Pegaram apenas a mulher e trouxeram, expondo a vergonha dela ali diante de todos e tentando pegar Jesus, no caso os fariseus, em alguma contradição, tá? Em Levítico, capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23 e 24, está lá descrevendo, né, o adultério passível de morte. Se fosse pego adulterando, deveriam ser apedrejados, tá? Então, no tribunal da lei, essa mulher já estava condenada, a lei previa que ela deveria, tanto ela como o homem, ser apedrejado, né? No tribunal ali dos religiosos, ela era acusada, né? Eles levaram até Jesus para tentar expor Jesus, pegar Jesus em alguma falha. E no tribunal da consciência daquela pobre mulher, ela já se sentia condenada, tanto que ela nem se defende. Havia sido pega no ato, ela simplesmente estava ali aguardando a sua sentença de morte, tá? No capítulo 8, versículo 4 e 5, Jesus disse: Mestre, eles disseram a Jesus, no caso os acusadores, ele com as pedras na mão já para apedrejar aquela mulher, aguardando apenas a sentença, né? Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Não só a mulher, o homem também. E eles aqui falam só da mulher. Né? Então eles expuseram a mulher a uma situação terrível, de vergonha, de exposição pública, né? Não se importaram. Os fariseus não se importaram que estavam humilhando uma mulher, uma pobre mulher, uma pecadora. Sim, estava errada, sim. Mas a ideia deles ali era tentar pegar Jesus em alguma contradição. O alvo dos fariseus era colocar Jesus diante da multidão e levar Jesus a se contradizer. Né? Se Jesus absolvesse a mulher, Jesus estaria em oposição à lei de Moisés e apoiando as pessoas que cometem adultério. Né? Se Jesus autorizasse o apedrejamento, estaria em contradição com a sua mensagem de amor, de perdão, de compaixão, de restauração. E agora? Eles ficaram na expectativa. Te pegamos. E agora, o que é que tu vai fazer? Só que é isso que João vem nas entrelinhas, João vem mostrar a superioridade de Jesus, a compaixão de Jesus, a divindade de Jesus, o amor de Jesus. Os ensinos de Jesus eram diferentes, o próprio povo dava testemunho, ele ensina diferente, ele ensina como com autoridade, há algo diferente nele, tá? Então, eles trouxeram a mulher e deixaram o homem escapar.
Queria apenas pegar Jesus em alguma falha, né? Deixar o homem escapar e expor a mulher àquela vergonha. A lei previa tanto a morte de um como do outro, dos dois, tá? Já vista que a mulher não estava adulterando sozinha, né? Então montaram uma armadilha para Jesus, tentando pegar Jesus em contradição, mas Jesus expôs a podridão que estava dentro de cada um deles. Quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, ele já estava com as pedras nas mãos para ser lançado contra aquela pobre mulher. Aí Jesus, conhecemos a história, diz, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre esta mulher. Jesus não disse que ela estava certa, ela estava errada. Mas Jesus, ele disse, se vocês não têm pecado nenhum, se são limpos, seja o primeiro a lançar. Então Jesus expôs a vergonha, né, a podridão, a natureza pecaminosa caída de cada um deles. Aquilo que Jesus vai falar no Sermão da Montanha, registrado em Mateus capítulo 5, 6, 7. Tira a trave do teu olho antes de apontar o erro do teu irmão. Olha primeiro para dentro de você. Tu é limpo de coração, tu é puro de coração. Será que tu não peca? Será que tu não falha? Será que só o outro erra? A máscara caiu e foi saindo um a um até ficar Jesus e aquela mulher. Jesus pergunta, onde estão, mulher, os teus acusadores? Não ficou nenhum, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais, tá? Então, no capítulo 8, versículo 10 e 11, está escrito, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além daquela mulher, perguntou, mulher, onde é que estão aqueles que te acusam, os teus acusadores? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então Jesus disse que aquele que fosse puro de coração, que não tivesse falha, fosse o primeiro a apedrejar a mulher. Aqui nós vemos o amor de Deus, o cuidado de Deus, mostrando que precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa casa, orar uns pelos outros, porque é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, pois não merecemos, é o favor de Deus para nós, porque nós não merecemos. Então, antes de apontar o erro do irmão, olha para dentro de você, olhemos para dentro de nós, porque somos tão errados quanto, talvez não praticando o mesmo pecado, mas praticando outros. Pois todos os dias pecamos. Todos os dias pecamos. João vai dizer na sua primeira epístola que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Somos mentirosos. Então Jesus valorizou a lei, expôs a gravidade do pecado, mas ama o pecador, a ponto de entregar a sua vida para nos resgatar, para nos restaurar, para nos libertar da escravidão do pecado. Acusados pela própria consciência, cada um deles se retiraram, começando a debandada pelos mais velhos até os mais novos, né? Então Jesus age com misericórdia com aquela mulher. Ele veio não para condenar, não para nos condenar, mas para salvar aquele que estava perdido. Aí no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 18, parte B, Jesus conversando com Nicodemo, Jesus disse, olha, quem não crê em mim já está condenado. Não sou eu que condeno. É porque eu sou a porta. No capítulo 6, 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade. A verdade que liberta. Mas os fariseus
estavam cegos, tá? Então Jesus usa o seu poder para restaurar aquela mulher. Ele veio buscar e salvar cada um de nós que estávamos perdidos. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para aqueles que estão doentes, que precisam de cuidados. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, ele não condenou a mulher, mas ordenou que ela abandonasse aquele estilo de vida. Lembra lá do capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana? Jesus não acusou em nenhum momento, não chegou expondo o pecado daquela mulher. Quando Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí é que ela expõe, não tenho marido. Aí Jesus disseste bem, não tenho marido. Jesus não chega acusando, apontando o erro daquela mulher. Jesus restaurou a vida espiritual, a vida social daquela mulher, porque ela nasceu de novo, ela teve um encontro com aquele que poderia lhe dar vida, lhe dar da água da vida. Então, o verdadeiro arrependimento produz frutos dignos que resultam em uma firme atitude de abandonar a vida pregressa, uma vida de pecado. Aquela mulher foi perdoada, foi restaurada. Vais, não peques mais, nem eu te condeno, mas não permaneça na tua vida de pecado. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Segundo tópico da nossa lição, verdade que liberta, né? Escravo do pecado, verdadeiramente livre, perigo da religiosidade. Jesus apresenta-se como o libertador de cativos. Jesus veio nos libertar, nos resgatar, nos tirar do poder da morte, do poder do pecado, né? Verdadeiramente livres. Jesus veio nos trazer, nos dar liberdade. Liberdade. Liberdade é quando olhamos para um copo de cerveja e falamos, você não me domina mais. Falamos para o adultério, para a prostituição, você não me domina mais. Se para eu praticar você vai me afastar do meu Deus, eu estou afirmando que você passa a substituir o meu Deus. E ninguém, nem nada, substitui o meu Deus. Então Jesus vem nos trazer liberdade, nos tornar livres da escravidão do pecado, da morte, tá? Então, do alto da sua arrogância espiritual, os judeus se consideravam livres e seguros por ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. Jesus, porém, mostra a eles que espiritualmente eles não eram filhos de Abraão, mas filhos do diabo, a quem eles imitavam em suas obras. No capítulo 8, versículo 34, falando sobre escravidão, Jesus replica, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado e permanece na vida de pecado, que não se arrepende, se torna escravo do pecado. Os judeus despejaram toda a sua arrogância espiritual, dizendo, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu que seremos livres? Então, eles se esqueceram ou não quiseram admitir que o povo de Israel estavam subjugados dos romanos, tá? Voltando na história, as tribos, os reinos, foram destruídos. Em 722, o Reino do Norte, 722 a.C., com as 10 tribos, foi destruída, foi invadida pelos assírios, foram deportados para outros povos
E outros povos vieram para habitar com aqueles que ficaram, gerou uma mistura, uma miscigenação. O reino do norte deixou de existir. Da mesma forma, o reino do sul, muitos anos depois, por causa da incredulidade, da prostituição, do desvio moral e espiritual da lei de Deus, foram invadidos e levados cativos para a Babilônia. Esqueceram que passaram lá 70 anos e a misericórdia de Deus os trouxe de volta. E nunca mais, depois do cativeiro babilônico, eles foram um povo 100% livres. Nunca mais. Porque o reino babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa. Eles estavam debaixo, sobre a regência do reino do Medo-Persa. O reino Medo-Persa foi conquistado pelos gregos, na pessoa do seu líder, Alexandre o Grande. Depois veio um grande período ali de revolta, a revolta dos Macabeus. Mas logo depois veio o Império Romano, subjugando. Então eles estavam debaixo da autoridade do reino do rei de Roma, tá? Do rei de Roma. Então eles não queriam admitir. Só que Jesus veio trazer liberdade espiritual. Jesus veio nos libertar do pecado, do poder da morte, de uma eternidade sem Deus, entende? Então, embora eles fossem cativos externamente, jamais se julgaram escravos interiormente. Jesus refuta toda a ideia deles, dizendo que eram escravos, e escravos da pior espécie. Eram escravos, acorrentados, presos pelo pecado, tá? Eram subjugados e dominados pelo pecado. No capítulo 8, versículo 36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles não admitiam que eles fossem escravos de alguém. Por acharem que eram descendentes de Abraão, tinham passaporte livre para a eternidade com Deus, ou não tinha pecado. É só olharmos a oração do fariseu e do publicano. O João Batista, o profeta, já dizia: raça de víboras. Até dessas pedras, Deus pode suscitar, levantar filhos de Abraão. Então, era necessário que eles reconhecessem que eles precisavam. Aquilo que Jesus fala com Nicodemos, registrado lá no capítulo 3 de João. É necessário nascer de novo. Tá? Então, Jesus é categórico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu preciso conhecer a verdade. Capítulo 14, versículo 6. Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade. Tá? No capítulo 8, versículo 39, sobre o perigo da religiosidade. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Os judeus estavam enganados acerca da sua filiação, julgavam ser quem era, uma vez que o importante não era ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias, mas ter fé de Abraão habitando neles. É isso que Jesus vai dizer. Né? O importante não é vocês terem o sangue de Abraão correndo na veia de vocês, é vocês praticarem as obras, a fé que Abraão praticou, porque Abraão apontava para Cristo. Entende? Quando Jesus falou aos judeus que eles não eram filhos de Abraão, que fazia não era as mesmas obras que Abraão fez, tá? Aí eles replicaram: nós não somos bastardos ou não somos filhos de prostituição. Nós temos Abraão por nosso pai. Abraão é nosso pai. Tá? Aí Jesus argumenta que se de fato Deus fosse pai deles,
haveriam de amar, pois havia vindo da parte de Deus, mas eles rejeitavam todo o ensinamento de Jesus, vendo os sinais, vendo os milagres, mas rejeitando Jesus como seu Messias. Os verdadeiros filhos de Deus ouvem as palavras de Deus e agem como tal. Quando Jesus está discorrendo, aqui no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, onde Jesus está falando sobre ele ser o pão da vida, ele ser a luz do mundo, ele ser a água da vida, que ele é antes de Abraão. Aí eles dizem: agora sei que tens demônio. Porque dizer, admitir que tu é antes de Abraão, admitir que tu é igual a Deus, sabemos agora que tem demônio. Então atribuíram a Jesus que o que Jesus fazia, o que Jesus falava, era obra de demônios em Jesus. O que vai, até onde vai a cegueira espiritual, tá? Então Jesus deixa claro que só ouve as palavras de Deus aqueles que são de Deus. O terceiro tópico da nossa lição é falar sobre a cura daquele jovem cego de nascença, tá? No capítulo 9, aqui do versículo 1 ao versículo 12, tá? E no capítulo 9, versículo 2, está dizendo: e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Um jovem que era cego desde nascença. Os discípulos, ao ver o homem cego, eles perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi este jovem ou foram seus pais? Tá? Então, havia entre os judeus uma crença, havia entre os judeus uma crença de que toda doença era consequência de pecado, ou tanto do enfermo ou dos seus pais, tá? Esse questionamento dos discípulos veio quando eles viram que o rapaz era cego desde nascença. Aí eles perguntam: Rabi, o mestre, quem foi que pecou? Foi este homem ou foram seus pais? Lembra de Jó? Os amigos de Jó também acusaram Jó. Eles acreditavam, segundo essa crença, que quando algum mal vinha sobre alguém, era consequência, resultado de pecado. E os amigos de Jó acusaram o patriarca de ter pecado. A grande questão da razão do sofrimento humano inquieta o homem, inquieta a humanidade, E fomenta grandes debates a questão do pecado, a questão do sofrimento. Por que a humanidade sofre? Porque tanta dor. Onde está Deus diante de tanta dor, de tanto sofrimento? Será que Deus não está vendo isto? Então, são diversas as razões e existências de enfermidade em toda espécie de sofrimento. Mas a principal causa, a origem do sofrimento humano, se originou lá com o primeiro pecado, a desobediência do primeiro casal. Com a transgressão de Adão e Eva, o pecado passou a operar no mundo. Então, tudo teve origem a partir daí. Existem muitas causas de sofrimento, mas teve uma origem, que foi o primeiro pecado, tá? Então, o pecado pode trazer terríveis consequências na vida do indivíduo, tá? Há também enfermidades que são causas espirituais. Sim, há enfermidades também que têm uma influência, uma ação maligna por trás. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, versículo 11, está lá Jesus relatando a história de uma mulher que
estava há 18 anos com uma enfermidade, andava encurvada. E qual era a causa da sua enfermidade? Possessão, espírito demoníaco, aprisionando. Havia 18 anos, aquela filha de Abraão, aquela mulher, andava daquele jeito. Jesus, ele veio trazer liberdade, nos libertar do poder do pecado. No caso do cego de nascença, a questão aqui era outra, tá? O sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova da nossa fé para o desenvolvimento do caráter do cristão em nós. Tá? Jó era íntegro. Deus dá testemunho que Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Entretanto, na soberania de Deus, Deus permitiu, Deus não fez, Deus permitiu que o inimigo agisse na vida de Jó. Deus sabia que Jó manteria-se fiel, íntegro. Deus foi glorificado na vida de Jó, entende? Então Jó era um homem íntegro, reto. Mas o sofrimento, o infortúnio veio sobre a vida daquele homem. E a sua fidelidade, a sua lealdade ao seu Deus, Deus o retribuiu o dobro daquilo que Jó tinha, né? Então, antes da cura do cego, Jesus falara aos seus discípulos sobre o significado do sinal que iria realizar, mostrando o seu poder, né? Jesus mostra seu poder de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Jesus já tinha falado isso, que ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida, quando Jesus, naquele discurso, após a multiplicação do pão, que ele é a luz, que ele é a água da vida, né? A água que sacia a sede. No capítulo 4 de João, Jesus conversando com aquela mulher samaritana, Jesus disse que se ela bebesse da água que ele lhe desse, nunca mais ela teria sede, né? Sede espiritual, ela estava sendo saciada. Tá? Jesus vai falar também que ele é a luz do mundo, logo após Jesus dar vista a este jovem. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, untou ali sobre os olhos daquele homem e ordenou que ele fosse até os tanques de Siloé lavar. E quando ele estava ali, a sua vista veio. Pela primeira vez, aquele jovem passou a enxergar, a ver o mundo como ele é, tá? Capítulo 9, versículos 6 e 7, né? Jesus cuspiu ali e mandou que ele fosse no tanque de Siloé, né? Que quer dizer enviado, e aquele jovem passou a enxergar. Aí a gente depara novamente com a hipocrisia dos fariseus. Jesus realizou esse milagre aqui num dia de sábado. Aí vem a hipocrisia. É muita hipocrisia daqueles fariseus, né? A cegueira espiritual dos fariseus era tão grande que poucos se importavam com o milagre. Como um pobre homem que nasceu cego, agora estava tendo a oportunidade de enxergar, né, com a bênção extraordinária recebida daquele homem. A primeira coisa que eles fizeram, quando souberam da cura, foi dizer: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Nunca na história uma pessoa cega de nascença tinha passado a enxergar. Jesus realiza este extraordinário milagre, assim como outros, como a cura daquele homem que estava ali no tanque de Betesda, 38 anos, paralítico. Foi num dia de sábado. Aquele homem entrou no templo carregando a sua maca ali. Não, preferiam que o homem estivesse no estado vegetativo de antes. Até onde vai a cegueira espiritual, a religiosidade da humanidade. Tá? A religiosidade afasta o homem de Deus. Jesus não veio trazer religiosidade, Jesus veio trazer liberdade. Tá?
Então, como uma visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo de suas preconcepções, como era o caso dos fariseus, tá? Então, Jesus veio trazer liberdade. Aquele jovem entrou no templo, foi interrogado pelos fariseus: quem foi que te curou? Quem foi que te deu a vista? Quem foi que fez isso no sábado? Eles queriam saber quem foi que havia curado aquele jovem. Não estava preocupado, feliz, aquele filho de Abraão ter sua vista. Eles estavam preocupados, querendo saber, identificar quem foi que tinha dado vista aquele jovem. Interrogaram o jovem, interrogaram os pais do jovem. Os pais do jovem confirmaram. Ele era cego de nascença. Agora está vendo. Então, mais um milagre extraordinário de Jesus. Todas as possibilidades possíveis. Jesus mostrando que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele veio do Pai. Como Nicodemos disse: mestre, sabemos que vem de Deus, porque ninguém pode realizar os milagres, os sinais que tu fazes, se não vier de Deus. Entretanto, a incredulidade dos judeus aumentava cada vez mais, e cada vez mais eles tramavam, arquitetavam um plano para prender Jesus, para condenar Jesus, para silenciar Jesus. Cuidado. Tomemos cuidado com a religiosidade dentro de nós. A religiosidade faz guerra, a religiosidade mata, assassina, silencia. Jesus não veio trazer religiosidade. Jesus veio nos libertar da religiosidade, do pecado, da morte. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, seremos livres. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.